Século XX. Nunca o mundo mudou tanto em tão pouco tempo. De um lado, as bombas e os canhões das grandes guerras. Do outro, descobertas científicas que trouxeram a cura de doenças, a conquista do espaço, a imagem da televisão. Fatos marcantes que mudaram os rumos da história. Olá! No Conexão Mundo de hoje, vamos acompanhar acontecimentos que se destacaram no século XX. Por ser um período de importantes mudanças nas relações internacionais, dividimos este século em 2 programas. Neste primeiro, vamos falar sobre aspectos importantes das relações internacionais entre 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, e 1939, quando tem início a Segunda Grande Guerra. Os nossos programas e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Para ter acesso, basta entrar no site www.senado.gov.br/ILB. Para as relações internacionais, o breve século XX começou em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, e acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim. A humanidade passou por transformações significativas nesse pequeno período de tempo. No século XX, tivemos 2 guerras mundiais, a ascensão e queda do socialismo real, o fim dos impérios coloniais e o surgimento de novos países. A humanidade também assistiu à integração econômica, política e social em várias partes do planeta. Esse século foi marcado ainda por importantes descobertas científicas e avanços tecnológicos, como o avião, a penicilina e a chegada do homem à Lua, o computador e a televisão. O crescimento populacional foi surpreendente. Passou de cerca de 1 bilhão de pessoas para mais de 6 bilhões. Para os estudiosos das relações internacionais, o século XX começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra envolveu quase toda a Europa e durou 4 anos. De 1914 a 1918. Foi o primeiro grande confronto internacional da era industrial. Nunca o mundo havia presenciado um conflito tão sangrento e devastador. Pela primeira vez, foram utilizados novos tipos de armas e equipamentos de alta destruição, como tanques de guerra, aviões e gases letais. A disputa dos países europeus pela hegemonia mundial foi um motor de partida para o conflito. Desde o final do século XIX, era grande a rivalidade entre as grandes potências. Havia na Europa interesses conflitantes entre nações emergentes, como a Itália e a Alemanha, as grandes potências industrializadas, como a Grã-Bretanha e a França, que queriam manter sua hegemonia pelo globo, e grandes impérios decadentes, como a Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. A disputa econômica entre esses países tinha um motivo: a conquista de posições estratégicas pelo globo para assegurar o controle de mercados. Assim, o final do século XIX presenciou uma grande corrida armamentista entre as grandes potências. Os confrontos econômicos se transformaram em conflitos políticos e diplomáticos, e o mundo caminhou para a guerra. As potências europeias ditavam suas próprias regras para as relações internacionais. Não havia nenhuma instituição internacional que mediasse os conflitos. O Congresso de Viena já não tinha mais importância. A guerra começava a ser articulada por meio de alianças entre as potências. De um lado, Grã-Bretanha, França e Rússia formaram a Tríplice Entente. Do outro, a Alemanha, a Áustria e a Itália constituíram a Tríplice Aliança. Essas alianças eram marcadas pela diplomacia secreta, que prevaleceu na Europa até a Primeira Guerra Mundial. O grau de diplomacia secreta era de negociações, de tentativas de armistício, de trégua e demais, é típico do que foi a diplomacia na história geral do mundo a partir de Westfália, no século XVI. Não podemos dizer que
percepções de possibilidades de mudanças súbitas de alianças tinham um papel maior do que pode ter hoje. O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi o estopim da guerra. O assassino fugiu para a Sérvia. A Áustria acusou os sérvios pelo atentado. Num efeito dominó, a guerra entre a Áustria e a Sérvia atingiu vários países da Europa. De um lado, estavam a Inglaterra, a França, a Rússia e a Sérvia. Do outro, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mais tarde, novos estados entraram no conflito, como a Itália ao lado dos franceses e ingleses e o Império Otomano apoiando alemães e austríacos. A Primeira Guerra chegou a outros continentes. Além das colônias europeias na Ásia e na África, países como Japão, Estados Unidos e Brasil se envolveram no conflito. Calcula-se que 8 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Até 1917, o conflito permaneceu sem expectativa de vitória para nenhum dos lados. Foi quando dois importantes eventos ocorreram: a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. O fim da guerra estava próximo. A saída da Rússia foi vantajosa para a Alemanha. Entretanto, essa vantagem não durou muito, pois logo em seguida os Estados Unidos entraram na guerra contra os alemães. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva. A Alemanha não tinha mais forças para continuar lutando contra essa nova potência. Em poucos meses, a guerra acabou. Um ano após a entrada dos Estados Unidos na guerra, 25 países se reuniram em Paris, no Congresso de Versalhes, para discutir a paz. A Alemanha e seus aliados, derrotados, não participaram do encontro. No Congresso de Versalhes, os norte-americanos defenderam a criação da Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações. Esse órgão serviria para resolver as disputas entre os países por meio do diálogo, evitando assim outras guerras. Mas a Grã-Bretanha e a França queriam mais. Os franceses exigiram a reintegração de terras perdidas na Guerra Franco-Prussiana, o desarmamento alemão e o pagamento de indenizações para cobrir os prejuízos deixados pela Primeira Guerra. Os ingleses, por sua vez, tentaram manter o controle sobre a frota naval e as colônias alemãs. Também conseguiram que a Alemanha fosse declarada responsável pela guerra. Ingleses e franceses alcançaram seus objetivos. O Tratado de Versalhes, principal convenção de paz, estabeleceu regras duras para serem cumpridas pelos alemães, considerados derrotados na guerra. A Alemanha teve o exército reduzido, perdeu a marinha, aviões, tanques de guerra e teve o seu território dividido, o que fez surgir novos países como a Polônia. Além disso, os alemães foram obrigados a indenizar os vencedores. Mas os tratados de paz não conseguiram recuperar a Europa. Pior, no lugar da paz, o que se viu foi a revolta e a revanche dos alemães em outra guerra. Quais os verdadeiros vencedores da Primeira Guerra? Como foram as relações internacionais nos anos seguintes? Você acompanha no próximo bloco. E ainda? Os homens têm que ir para o fronte e as mulheres vão ter que assumir muitas tarefas que antes eram desempenhadas pelos homens, inclusive nas fábricas. Voltamos daqui a pouco.